Boa noite, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando mais um culto da nossa comunidade. Esperamos que seja realmente uma bênção na sua vida essa palavra, assim como foi na minha. Que Deus abençoe para que você possa ouvir com o coração também e aprender um pouco mais nessa caminhada para fazer a vontade do Senhor. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai, pedimos que nos abençoe, ó Pai, neste momento de culto, de meditação da Tua Palavra, que seja realmente uma palavra que venha do Senhor, que traga aos nossos corações a direção do alto, aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisamos quando estamos com os ouvidos e os corações abertos para a Tua Palavra. É o que nós te suplicamos, bênção e graça em nome de Jesus. Amém. Ok, nós queremos falar hoje sobre a terceira pessoa, terceiro personagem da parábola do filho pródigo, né? Que é o pai. Nós já falamos sobre o filho que sai de casa, falamos sobre o filho que fica em casa, e hoje nós vamos terminar essa série, encerrando, falando sobre o pai. Então o tema é o pai na parábola do filho pródigo, né? Por isso nós colocamos aí que a parábola pode ser chamada a parábola do pai amoroso, como também a gente viu que ela poderia ser a parábola dos filhos perdidos, né? Então, essa possibilidade de você mudar o nome da parábola não é errado, porque no original não tem o título da parábola, ele foi colocado depois. Então, por isso a gente está tendo essa liberdade também de dizer que ela poderia ter esse nome por causa desse personagem tão importante que a gente vai ver hoje, que é o pai. Vamos ler o texto falando do pai, só os versículos que falam do pai. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E agora a continuação. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então lhe respondeu o pai, no final agora da parábola, versículos 31 e 32. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós lemos aqui apenas esses versículos que separamos, que falam do pai, né? Porque nós já lemos todo o texto de Lucas 15. Mas se você ainda não está familiarizado com esse texto, se você esqueceu algum detalhe, você pode dar uma pausa e ler todo o capítulo 15 de Lucas, porque essa parábola só se encontra em Lucas no capítulo 15. E nós falamos alguns aspectos aqui que nós queremos só relembrar, né? 3 parábolas estão nesse capítulo 15 de Lucas, para ilustrar uma verdade apenas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Há um padrão nessas histórias. Alguém imagina possuir alguma coisa, perde e por fim volta a encontrar. O reencontro com o que estava perdido é comemorado com uma grande festa. Todas elas são contadas por causa da crítica que se faz ao ministério de Jesus, no versículo 2 do capítulo 15, quando dizem: Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, por causa dessa crítica, Jesus conta essas 3 histórias. E elas estão também numa ordem interessante, né? Primeiro fala da ovelha perdida, depois da dracma perdida e do filho perdido. Então, nós temos aí um animal que se perde, depois nós temos um dinheiro que se perde. Você pode então avaliar o valor dele pelo dinheiro, e no final, na última parábola, 2 filhos perdidos, né?
Então a gente tem essas 3 histórias e todas elas com esse mesmo padrão. Se perde alguma coisa, encontra-se o que estava perdido, e todas as 3 parábolas terminam com uma comemoração para se alegrar por ter encontrado aquilo que se perdeu. Então, em vez de ser chamado de a parábola do filho pródigo, como aparece na maioria das Bíblias, nós estamos sugerindo que a de hoje a gente volte os nossos olhos para o Pai e fale da parábola do Pai amoroso. Por quê? Porque nenhuma outra história na Bíblia retrata tão bem o imenso amor de Deus e sua infinita misericórdia. Tudo aqui se une, a minha história, a história da humanidade, a história de Deus. Tempo e eternidade se entrelaçam, pecado e perdão se fundem, o humano e o divino se encontram. Quando eu falo que nenhuma outra história retrata bem esse imenso amor, porque nós temos muitos textos bonitos e profundos que falam do amor de Deus, como João 3,16. Temos muitas histórias no Velho Testamento, mas essas histórias, muitas verídicas, falam de um amor de um pai, mas tem todos os seus defeitos, porque a Bíblia não esconde o defeito de ninguém. Então você tem, por exemplo, Jacó, que teve 12 filhos, e no final da sua vida ele deu preferência ao filho mais novo, aos 2 filhos de Raquel, causando ciúme nos outros irmãos. Temos Abraão, que sacrifica seu filho Isaque, mas antes de receber a promessa de Isaque, ele achou que seu servo que ia herdar sua terra, e teve um filho com a concubina, que foi Ismael. Então, a Bíblia não esconde esses erros. Então, não existe um modelo de perfeito para falar do amor do Pai. Agora, nessa história, sim, porque é uma parábola, Ela foi criada por Jesus para ilustrar uma verdade. Então, é uma história que retrata muito bem aquilo que Jesus quer ensinar e enfatizar, que é o amor incondicional de Deus, o Pai amoroso. E nós vemos nesse texto uma compaixão infinita, um amor incondicional e perdão absoluto. São realidades divinas oriundas de um Pai criador do universo. E aí eu gostei muito dessa imagem: procura-se filhos perdidos. É o que Deus tem feito desde a criação do mundo. Deus nos criou e nós nos perdemos, preferimos sair de casa como o filho pródigo, e muitos ainda estão perdidos sem conseguir voltar para casa. A parábola contada por Jesus e a maneira como ela foi interpretada no decorrer dos séculos constitui a base para refletir e reproduzir com fidelidade o amor misericordioso de Deus. 2000 anos que tem esse texto. Nesses 2000 anos, muitos livros foram escritos sobre essa parábola, muitas poesias foram produzidas, e no último século agora muitos filmes também. Então, essa parábola realmente é uma coisa tocante, e no decorrer dos séculos ela tem sobrevivido, e tem sido lembrada por tantas e tantas pessoas em livros, em romances, na literatura, na poesia, no cinema, no teatro, por causa da sua poderosa mensagem do amor do Pai. O pai dessa parábola, ele enxerga longe e tem uma visão total. Diz o versículo 20, que vinha o seu filho ainda longe quando seu pai o avistou. O pai, nós não sabemos quantos dias o filho ficou fora de casa. E o pai tinha muitos afazeres ali na fazenda. Tinha muitos servos, muitas plantações, mas ele sempre ficava olhando. Em determinados momentos do dia, com certeza, sempre ficava olhando, esperando que o filho voltasse. Então, não foi uma coincidência ele estar ali na varanda e vendo o filho ainda longe, voltando para casa. E de longe ele avistou, e de longe ele reconheceu que era seu filho, mesmo que aparentemente o filho já estivesse descaracterizado, pela fome,
pela pobreza e pela situação caótica em que ele se encontrava. A visão do Pai, então, é eterna. Ela atinge não só o Filho, mas toda a humanidade, né? É uma percepção que compreende perdas de homens e mulheres de todos os tempos, e conhece com imensa compaixão o sofrimento daqueles que escolheram abandonar a casa do Pai. E por isso choraram rios de lágrimas quando se viram angustiados em agonia. O coração do Pai arde com um desejo enorme de trazer todos os seus filhos de volta para casa. E não só a parábola fala isso, mas muitos textos do Novo Testamento dão essa ênfase, né? Paulo diz que Deus não deseja que nenhum de seus filhos se perca. Paulo diz também em Timóteo que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que conheçam a Jesus. Então é precisamente a imensidão do amor divino que é a fonte também do sofrimento de Deus, né? Deus, como Criador do céu e da terra, escolheu ser, em primeira instância e acima de tudo, um pai. E como pai, ele quer que os seus filhos sejam livres, livres para amar. Essa mesma liberdade que Deus nos dá por nos amar, também dá a possibilidade deles deixarem a casa e ir para uma região distante, longínqua, como diz o texto, e perder tudo. O coração do pai sabe a dor que vai advir da decisão do seu filho de ir embora e pedir a parte que lhe cabia dos seus bens. Mas justamente por amar o seu filho, ele é incapaz de dizer não. Ele é incapaz de prender o seu filho na casa e proibir o seu filho de sair. Ele quer que o filho fique, porque ele ama o filho. Mas por amá-lo, ele não pode impedir que o filho vá embora. Ele quer que o filho fique por livre vontade. Esta é a verdadeira liberdade. Você ficar porque ama, né? Então o pai deixa o filho ir, e isso dói no coração do pai. Todos os dias ele olhava para ver se o filho ia voltar, mas ao mesmo tempo ele não proíbe que o filho vá embora. Então essa mistura, né, de vontade soberana de Deus e livre-arbítrio que é uma questão muito misteriosa, né? Muito séria, porque o homem tem o livre-arbítrio, porque se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele não seria responsável por seus pecados, ele não assumiria as consequências de seus erros, ele seria como um robô, né? Que não tem responsabilidade sobre o que faz, porque a responsabilidade é de quem programou o robô. Então Deus não nos criou como robôs. Deus nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio fez com que o homem saísse da presença do Pai, lá na criação do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3, o homem sai e se perde e não encontra o caminho de volta para casa. Então, Deus quer que o homem volte, mas quer que ele volte e fique por amor, não por obrigação, por imposição. Então, vamos aprender algumas coisas aqui, tirar alguns pontos importantes dessa parábola. A primeira lição que eu quero tirar aqui do pai dessa parábola, o pai amoroso nesta parábola, né? Primeira coisa, o pai acolhe o filho de volta a casa, versículos 20 a 24. O filho pródigo, quando ele volta para casa, quando ele volta para o seio, né, do seu pai, quando ele retorna às suas origens, ele reconhece, né, que só ali na casa do pai ele poderia viver e sobreviver, né? Então, quando o pai o avista, né, ele preparou um discurso para falar com seu pai. Você deve lembrar disso que nós pregamos sobre esse filho que volta. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar e vou falar para o meu pai. Ele prepara um discurso, eu vou dizer isso, isso, isso. Se você olhar lá no versículo com detalhes, e seria bom se você depois estudasse esses detalhes em Lucas capítulo 15, o filho então prepara um discurso. Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero que o Senhor me trate como um trabalhador comum. Mas ele não termina de falar esse discurso. Se você observar no texto que nós lemos,
O pai não consegue esperar que o discurso seja todo pronunciado. O pai está ansioso para acolher o filho de volta à sua casa. Então vemos aqui o pai acolhendo o seu filho de volta à sua casa com um abraço, com amor, e o pai nem espera que ele termine o seu discurso, né? O mistério, na verdade, é que Deus, na sua infinita compaixão, se une a nós, né, através da vida de seu filho. A sua alegria não será completa até que todos os seus filhos renasçam novamente e voltem à casa do Pai, estejam reunidos à mesa na casa do Pai. Jesus Cristo disse para Nicodemos, em João 3, que era necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo e fala, como pode o homem nascer de novo? Pode então voltar para o ventre materno? Aí Jesus repreende a Nicodemos e diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando do novo nascimento. É isso que acontece com o filho pródigo. Ele nasce de novo, ele reconhece que o seu erro, reconhece que ele nunca deveria ter saído da casa do seu pai, reconhece que só ali ele seria realmente tratado como pessoa, como verdadeiro ser, como ser humano e como filho, e ele volta para casa. Então o pai, quando recebe o filho de volta, diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Então o pai acolhe o filho porque agora é um filho renascido, né? Como Jesus disse para Nicodemos também. Então esse filho, não só o filho mais novo, mas o filho mais velho também, o pai quer acolher todos eles. O dilema do filho mais velho, como nós vimos, é aceitar ou rejeitar que o amor de seu pai está acima de comparações, ousar ser amado como seu pai almeja amá-lo, ou insistir em ser amado como ele acha que deve ser amado. A história de Lucas deixa claro que o pai vai em direção a ambos os filhos. Não só ele corre para dar as boas-vindas ao filho mais jovem, rebelde, mas também ele vem ao encontro do mais velho, que zeloso, voltando dos campos, ouve a festa, ouve as músicas que estão ali na casa do pai, chama o servo, pergunta o que está acontecendo e se recusa a entrar. O pai então sai da festa com o filho mais novo, com todos os servos, todas as danças, tudo que estava acontecendo ali, ele deixa a casa por um momento e vai lá chamar o filho mais velho para voltar para casa também. Então o pai quer ambos os filhos ali. O pai acolhe o filho de volta a casa e quer que todos estejam ali à sua mesa. Embora o pai esteja realmente cheio de alegria pela volta do filho mais jovem, ele não se esqueceu do mais velho. Ele desconhece a reação do filho mais velho. A sua alegria era tão intensa que ele não poderia esperar para dar início à comemoração. Ele já, tão logo o filho mais novo chega, ele já começa a comemorar. E tão logo ele ficou ciente da chegada do filho mais velho, que estava no campo e retorna à sua casa, que ele sai da festa, vai ao encontro dele e também suplica que ele entre e participe da festa. Então o coração do pai não está dividido entre os dois filhos, né? Não ama mais um ou o outro. A resposta espontânea e livre à volta do filho mais jovem não encerra nenhuma comparação com o filho mais velho. Ao contrário, ele deseja ardentemente que seu filho mais velho participe da sua alegria de ter recebido de volta o seu filho mais novo. O segundo ponto que nós chamamos a atenção é o coração de Deus nessa parábola. O coração de Deus. É difícil na parábola imaginar o que vai no coração do filho mais velho que se recusa a entrar na casa. Como responderá ele ao convite para participar daquela comemoração? Não há dúvida na parábola sobre o coração do pai. Seu coração se volta para seus dois filhos. Ele ama ambos, ele espera vê-los como irmãos ao redor da mesa. Ele quer que compreendam que, embora tão diferentes, pertencem à mesma família e são filhos do mesmo pai. Quando nos conscientizamos disso, nós podemos ver na história do pai e seus filhos perdidos que elas ratificam enfaticamente que não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus que primeiro nos escolheu. Esse é o grande mistério da nossa fé. Não escolhemos Deus, mas Deus nos escolhe.
Desde toda a eternidade estamos escondidos nas sombras de Deus, né, ou nas mãos de Deus, como diz Isaías 49, versos 2 a 16. Ou como diz o Salmo 139, antes que qualquer ser humano nos toque, Deus nos faz em segredo e nos tece. A pergunta não é como posso encontrar a Deus, mas a pergunta correta é como me deixar conhecer por Deus. E, finalmente, a indagação não é como devo amar a Deus, mas como devo me deixar amar por Deus. Deus está olhando à distância, procurando por mim, tentando me encontrar e desejando me trazer para casa. Em todas as 3 parábolas que Jesus narra em Lucas 15, em resposta à questão por que ele come com os pecadores, ele põe ênfase na iniciativa divina. Deus é o pastor que vai à procura das ovelhas perdidas. Deus é a mulher que acende uma lâmpada e varre a casa e procura em todo lugar pela moeda perdida até que a encontre. Deus é o pai que vigia os filhos e espera por eles. Corre ao seu encontro, abraça-os, insiste com eles, pede e suplica que venham para casa. Pode parecer estranho, mas Deus deseja tanto me encontrar, ou mais, do que eu o queira encontrar. Ou seja, Deus deseja mais me encontrar do que eu possa estar desejando encontrá-lo. Deus não é o patriarca que fica em casa e não se altera à espera que seus filhos venham a ele e se desculpem pelo seu mau comportamento, peçam para serem perdoados, né? E prometam se emendar. Ao contrário, não é esse tipo de pai que a gente vê na parábola. Ao contrário, esse pai deixa a casa e, não levando em consideração a sua dignidade, corre ao encontro de seus filhos, ignorando desculpas ou promessas de mudança, e traz todos eles para a mesa, toda provida para uma grande festa. Terceiro aspecto, terceiro ponto que eu chamo a sua atenção para o pai nesta parábola é que o pai quer comemorar. O pai quer comemorar. É evidente que o filho mais jovem não está voltando a uma simples família de fazendeiros. Lucas descreve o pai como um homem muito rico, com várias propriedades e muitos empregados. O mesmo Deus que sofre por causa do imenso amor pelos filhos é o Deus que é rico em bondade e misericórdia e que quer revelar a seus filhos toda a sua riqueza e toda a sua glória. O pai nem dá a seus filhos a oportunidade de se desculparem. Ele se antecipa às súplicas do filho mais novo e espontaneamente concede-lhe perdão. E essas súplicas para ele são irrelevantes em face ao regozijo pela sua volta. Não somente o pai perdoa sem fazer perguntas e alegremente acolhe seu filho perdido de volta a casa, mas ele não pode esperar para lhe dar uma vida nova, uma vida em abundância, para repartir com ele novamente toda a riqueza que ele tinha ali na sua casa. Tão fortemente Deus deseja dar vida a seu filho que volta, que parece até quase impaciente quando você lê o texto com mais detalhes, né? O melhor precisa ser lhe dado. Embora o filho esteja preparado para ser tratado como um serviçal contratado pelo pai, o pai pede o manto reservado a um hóspede ilustre. E embora o filho não mais se ache digno de ser chamado de filho, o pai lhe dá o anel para o dedo e as sandálias para os pés, para honrá-lo novamente como filho. E novamente devolver-lhe a posição de herdeiro amado do seu pai. O pai veste seu filho com todos os sinais de liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Ele não quer que sejam servos ou escravos. Ele deseja que use o manto da honra, o anel do herdeiro e o calçado que o prestigia. É como uma vestimenta pela qual o ano da graça de Deus é inaugurado. A palavra depressa com a qual o pai exorta seus criados a trazer o manto, o anel, as sandálias para seu filho, denota muito mais do que impaciência humana. Revela a ansiedade de Deus para inaugurar o novo reino que foi preparado desde o início dos tempos.
Então, essa preocupação de Deus, né, do pai aqui na parábola, em revestir o filho novamente com toda a sua dignidade de filho, de mudar a sua sorte, né? Aquele que está chegando ali na casa magro, depois de passar fome numa terra distante, está chegando todo esfarrapado, como a gente pode ver nessas imagens que eu coloquei aí, depois de caminhar não sei quantos dias, quem sabe até semanas, para chegar novamente à casa do pai, e quem sabe até mal cheiroso, né, como mendigo, sem tomar banho há dias e dias, o pai o coloca novamente na condição de filho amado, o recebe, o cobre, né, de bênçãos, e o pai faz isso realmente com muita alegria, porque o pai quer comemorar o seu filho que volta a casa. Essa liberdade do filho agora vai ser plena, porque ele volta para casa para ficar. Né? Ele não volta para viver mais uma experiência, para ver se vai ficar ou não vai ficar, para passar um tempo. O texto deixa claro que o filho está voltando para ficar. Está voltando porque reconheceu que nunca devia ter saído. Né? E essa é a alegria agora dele estar na casa do pai. Se alguém falar para ele, agora você não pode mais sair para a festa, você não pode mais sair daqui, ele falou, não, eu posso, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero ficar agora aqui na casa do meu pai. Muita gente pensa, por exemplo, que seguir a Cristo é se privar de alegrias, de coisas, né? Eu não quero seguir Jesus porque senão eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E aí a pessoa apresenta uma lista de nãos, né? De coisas que ele acha que não pode fazer. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Deus não proíbe nada. Deus não te manda uma lista das coisas que você não pode fazer a partir do momento que você resolve seguir a Jesus. Não existe isso. Isso é coisa inventada por homens. Deus, quando você passa a ter comunhão plena com Deus, quando você se sente de volta na casa do Pai, acolhido com amor, você vai fazer aquilo que realmente vai alegrar o seu coração e aquilo que vai alegrar o coração do seu Pai. Então não é uma questão de não poder, mas uma questão de não querer, né? Essa é a diferença. É uma ilustração interessante que eu li num livro chamado Maravilhoso e Bom Deus, dos cachorros da cidade e os cachorros do campo, né? Então ele conta essa ilustração dizendo que o cachorro, quando um cachorro da cidade, se você leva ele para o campo e solta ele, ele vai correr e vai se perder, talvez você vai ter que ficar procurando ele lá no meio do pasto, porque ele nem sabe o caminho de volta para casa. Ele está sendo criado numa casa lá, né, um terreno lá de 200 metros, 300 metros, e sempre com o portão fechado. Então, quando você leva ele para o campo e solta ele, nossa, é uma alegria tão grande que provavelmente ele vai se perder. Mas existem os cachorros do campo. Os cachorros do campo são cachorros que foram criados na fazenda, né? Eles conhecem toda aquela imensidão ali da fazenda, provavelmente já andaram com seus donos ali por toda aquela região, mas eles ficam na varanda. Eles poderiam sair correndo por toda a região e sumirem, mas eles ficam ali na casa, ficam ali na varanda, porque eles sabem que é ali que eles vão ser alimentados, é ali que eles vão ser cuidados, é ali que eles vão ser acariciados e amados, né? Então, é mais ou menos essa história que me vem à mente quando eu lembro do filho pródigo, querendo sair, correr para o mundo, achando que lá ele seria feliz, e ele volta para casa e agora é uma outra pessoa. Agora ele não precisa mais fechar os portões e trancá-lo, porque ele voltou porque quis, porque reconheceu que era ali o lugar onde ele seria feliz, né? Então, e o que o pai faz? O pai então comemora essa volta, né? Não há dúvida de que o pai deseja uma festa suntuosa. Diz o texto que mandou matar o novilho que havia sido cevado para aquela ocasião especial, né? O novilho que havia sido preparado pelo pai. E ele então desejava retirar todos os impedimentos e oferecer ao filho uma celebração como nunca antes havia acontecido. É óbvia a grande alegria do pai. Veja os versículos 23 e 24. Há abundância de comida
música e danças. E os ruídos alegres do festejo podem ser ouvidos de longe, tanto é que o filho mais velho, de longe ele vê a casa e ele ouve o som das músicas e da festa, e provavelmente ele vê as luzes, né? Deve ter acendido lamparinas em toda a volta da casa. A casa estava iluminada de forma diferente do que ele estava acostumado a ver todos os dias, e a música e a festa, então ele viu que alguma coisa estava acontecendo. Parece que essa imagem de Deus dando uma enorme festa, nós não estamos muito habituados, né? Por quê? Não sei, parece que a nossa cultura passou a ideia de um Deus muito sério, né? Um Deus que não sorri, um Deus que não celebra, um Deus que está sempre pronto a castigar, um Deus que está sempre pronto a falar bravo, a falar sério, a exortar, né? Como a figura que a gente tem de alguns pais, né? Muito sérios, sempre pronto a corrigir, e que você nunca lembra do seu pai, às vezes celebrando e comemorando, né? A gente não sabe nem dançar, né? Quem foi criado na igreja, às vezes não sabe nem gingar o corpo. Então, parece que essa imagem séria e solene que a gente tem de Deus nos atrapalha um pouco a entender como Deus realmente está aqui celebrando a volta do seu filho, né? Então, Jesus descreve o reino de Deus sempre como um encontro daquilo que se perdeu e com um banquete. Não só aqui em Lucas 15, existem várias outras histórias que Jesus contou e até profecias que Jesus fez sobre o reino, em que ele fala de banquetes. Ele fala de um banquete lá no final, ele chama os convidados, ele fala de um homem que deu uma grande festa e convidou as pessoas, ele fala das bodas do cordeiro, né, do casamento do cordeiro. Então, a Bíblia está cheia de referências a banquetes festivos. Então, Mateus 8:11, Mateus 22:4. Então, esse convite para uma refeição é um convite para uma intimidade com Deus. Sentar-se à mesa e comer e celebrar é também um momento de intimidade, de comunhão, né? Isso fica bem claro na última ceia, quando Jesus celebrou antes da sua morte, Mateus 26. E o Novo Testamento termina com a descrição de uma linda festa de casamento em Isaías 19, quando fala das bodas do Cordeiro. A comemoração faz parte do reino de Deus. Ele deseja que aqueles a quem ele perdoa e que são reconciliados e curados de suas feridas recebam uma festa, né? E estejam alegres à sua mesa. Em todas as 3 parábolas narradas por Jesus, para explicar por que ele come com pecadores, Deus se rejubila e convida os outros para que se alegrem com ele também. Alegrai-vos comigo, diz o pastor, achei a ovelha que estava perdida. Alegrai-vos comigo, diz a mulher, achei a dracma que estava perdida. Alegrai-vos comigo, diz o pai, este meu filho estava perdido e foi encontrado. Todas essas vozes são vozes de Deus. Deus não deseja guardar para si mesmo sua alegria, deseja que todos possam participar dela. A alegria de Deus é a dos anjos e dos santos, é a alegria de todos que pertencem ao seu reino. O pai do filho pródigo se entrega totalmente à satisfação que lhe traz o filho que retorna à sua casa. Nós temos que assimilar, né, esse ensinamento. Temos que aprender a nos apoderar dessa verdadeira alegria que há para absorvê-la e apresentá-la para que outros também possam ver isto, né? Nem todo mundo que se converte, né? Que ainda nem todo mundo ainda se converteu, nem todo mundo ainda voltou para casa. Ainda não há paz em todo o lugar, né? Ainda existe muita dor por aí de filhos perdidos. Mas ainda existem, graças a Deus, muitas pessoas voltando para casa. E quando a gente volta para casa, a gente ouve vozes que oram, a gente ouve perdão, a gente presencia sinais de esperança, né? E nós precisamos, então, aprender a celebrar esses filhos que voltam para casa. É interessante que nós temos mais motivos para celebrar do que aqueles que estão perdidos. Porque aqueles que estão perdidos estão celebrando uma alegria passageira. Aqueles que acharam a casa do Pai, aqueles que se encontraram com o Pai, têm muitos mais motivos para celebrar,
para se alegrar, para dar festa. A gente deveria dar festa todo final de semana, para dizer: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei meu Pai amado e eu reconheço que eu sou filho amado do Pai. Então, precisamos repensar um pouco essa ideia, né, de celebração e de festa, porque o nosso coração tem todos os motivos para realmente celebrarmos a alegria, celebrarmos o amor. E quarto e último ponto, para a gente finalizar, eu queria dizer que o pai nessa parábola também nos faz um grande desafio: um dia tornar-se pai. Então, um dia tornar-se pai. Por quê? Uma criança não continua sempre criança. Uma criança se torna um dia um adulto. Um adulto, um dia vem a ser pai e mãe se ele se casar. Quando o filho pródigo volta para casa, ele retorna não para continuar criança, mas ele retorna para tomar posse de seus direitos como filho e ele mesmo vir a ser pai. Então, como filho de Deus que volta, sendo convidado a reassumir meu lugar na casa de meu pai, o desafio agora também é um chamado para que eu mesmo me torne pai. Então, isso nos dá realmente uma grande responsabilidade, né? O filho voltou para casa, mas ali não foi o fim da jornada. O filho volta, é recebido como filho, e naturalmente um dia esse filho vai se casar e ter a sua própria família e também ter os seus filhos. E quem sabe esses filhos também um dia vão querer sair de casa e o pai vai ter que decidir, tomar uma decisão, e o pai vai ter que amá-los dentro de casa ou fora de casa. Por muito tempo, eu achava que voltar para a casa do pai seria o chamado final, né? E voltei para a casa do pai e terminei minha jornada. Foi necessário que tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, que existe em cada um de nós, amadurecessem para nos ensinar uma nova dimensão do chamado de Deus. A verdade é que, sob muitos aspectos, nós ainda estamos voltando. Mas quanto mais perto eu chego de casa, fica mais evidente a compreensão de que, além do chamado para a volta para casa, existe um outro chamado. É o apelo para que eu me torne o pai que acolhe e o pai que deseja festejar. Tendo recuperado minha filiação como filho de Deus, eu agora tenho que reivindicar a minha paternidade. Tornar o filho que se arrepende é somente um passo a caminho da transformação para também sermos pai acolhedores. Tornar-se pai é, portanto, a conclusão surpreendente dessa parábola do filho pródigo. Quando o filho mais jovem inicia sua jornada de volta ao lar, o pai é o outro, aquele que o receberia, que o perdoaria e que vai lhe oferecer então um lar e vai se alegrar com ele, né? Celebrar com ele, e ele vai viver ali em paz e alegria. Mas o pai era o lugar ao qual ele deveria voltar, o objetivo da sua jornada, o lugar onde ele vai encontrar o eterno descanso. Só aos poucos a gente vai compreendendo que a jornada espiritual não se completa enquanto o pai for um estranho. Temos de deixar de ver o pai como estranho e nos aceitarmos como membros da família. E como membros da família, eu tenho que olhar para os outros filhos que estão voltando para casa e acolhê-los como o pai acolhe. Será que eu estou preparado para fazer isso dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de um grupo que eu frequento, que eu estudo a palavra, que eu caminho como cristão? Será que quando chegam os filhos perdidos a gente se alegra ou fica com inveja? Como nós estudamos sobre o filho mais velho, né? Que olha para o filho mais novo e reclama, e reclama, e reclama. Quantos na igreja, às vezes, ficam reclamando daqueles que chegam há pouco tempo na igreja e que já estão assumindo cargos, assumindo responsabilidades, ministrando, e ficam lá falando: nossa, mas ele chegou ontem aí, já está fazendo isso. Ou seja, continuam sendo filhos, continuam manifestando ciúmes, competição dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, quando deveriam ser pais e abraçar os filhos que estão vindo, que estão retornando para casa. Apesar de nos vermos na parábola, tanto como o filho mais jovem, como também como o filho mais velho,
Não devemos permanecer como eles, mas somos desafiados, somos convidados a nos tornarmos como o Pai. Nenhum pai ou mãe se tornou pai e mãe sem antes ter sido filho ou filha. Mas cada filho ou filha tem que conscientemente decidir, por um lado, da sua infância, e se tornar pai e mãe para outro. Então, cada filho ou filha tem que deixar de ser filho e filha um dia para se tornar pai ou mãe para outro. É um passo difícil e solitário a ser dado, mas é um passo essencial na nossa jornada de crescimento espiritual. E para concluir, eu queria deixar aqui, ler com você algumas frases que eu coloquei aqui. Para viver essa paternidade espiritual, é necessário ter verdadeira disciplina de estar em casa. Como uma pessoa que sempre se rejeita à procura de afirmação e afeto, acho impossível amar consistentemente sem pedir algo de volta. Nós somos extremamente egoístas no nosso amor. O nosso amor não é incondicional como o de Deus. A gente sempre ama pedindo alguma coisa em troca. Então, nosso desafio é amadurecer neste amor, Amar sem esperar nada em troca. Para fazer jus à paternidade espiritual e à consequente autoridade compassiva, tenho de deixar que o rebelde filho mais jovem e o ressentido filho mais velho subam à plataforma para receber o amor incondicional misericordioso que o Pai me oferece e descobrir ali o chamado para estar em casa com meu Pai. E mais uma pequena frase aqui para você ler comigo. Que alegria maior posso ter do que estender meus braços e abraçar calorosa e amorosamente os meus filhos que voltam para o lar, abençoando-os. Ou seja, pense um pouco onde você mora, onde você vive, na cidade onde você trabalha e mora. Quantos filhos perdidos estão aí nessa cidade? Quantos filhos perdidos estão pelas ruas? Estão aí vivendo uma vida longe de casa, passando fome espiritual, sem sentido para a vida. Quantos até cometem suicídio porque não encontram realmente um lar, uma casa para voltar. Quantos filhos perdidos e quantos filhos estão realmente precisando voltar para casa? Mas será que quando voltarem para casa você está disposto a abraçá-los? Ou só Deus é que vai comemorar sozinho a volta deles? Você vai ficar olhando como o filho mais velho, cheio de ciúmes e de queixas. Então, o desafio é esse, é você voltar para a casa do Pai, ter consciência de que você está nos braços do Pai e se tornar pai para aqueles que estão perdidos, Chamá-los de volta, abraçá-los e recebê-los na sua casa. Para a gente praticar e refletir, eu queria deixar 3 perguntas, sobre cada um dos pontos. Primeiro, você consegue se identificar com o pai nesta parábola? Ou você ainda continua como filho? Veja aí o pai com os 2 filhos, Com qual desses 3 você se identifica ainda? Segunda pergunta, você acha possível expressar este amor, esse mesmo tipo de amor incondicional do pai pelos filhos? Você consegue expressar esse amor assim, sem exigir nada em troca? É difícil, mas é um desafio. E terceiro, ao recuperar sua filiação, você é desafiado a se transformar no pai acolhedor. E você já conseguiu dar este passo tão importante na sua jornada espiritual? Vamos ouvir uma música nesse momento, antes da gente encerrar com a bênção do Senhor. Palavras de Senhor,
Amém. Esse hino tem uma letra muito bonita, né? Se você prestou atenção, uma letra muito forte, falando desse amor eterno, incondicional, imensurável de Deus por nós. Acredite nesse amor. Acredite que realmente você é um filho amado de Deus. Deus quer você de volta para a casa dele, para os braços dele, de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Então, que ele possa nos ensinar a viver neste mundo com essa convicção de que somos filhos amados dele e que devemos também, né, levar essa mensagem de amor, porque é isso que o mundo está precisando. Vamos encerrar com a oração final e a bênção. Deus e Pai, derrama o teu amor sobre nós, como o Senhor tem feito desde a fundação do mundo, que nós possamos perceber que somos filhos amados, que nós possamos perceber que nosso lugar é na Tua presença, na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa trazer de volta os filhos perdidos e que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos para ajudá-lo a encontrar esses filhos perdidos e falar do Teu amor e ajudar realmente eles a voltarem para casa. O Senhor nos ama tanto que enviou Jesus, Teu único Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, para que através da Sua morte nós possamos realmente ser reconectados contigo, ó Pai, sermos reconciliados com o Senhor. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele, portanto, nos mostra o caminho de volta para casa. Que nós possamos, ó Pai, em Cristo Jesus, voltarmos para o Teu seio. Em nome dEle que oramos. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal, defendendo de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e que Deus possa estar com você e sua família, e a gente se vê na próxima semana. Fica na paz.